Este é o último vídeo de uma série de 4, de uma viagem que fizemos no feriado prolongado de Corpus Christi de 2026. Nessa viagem, percorremos várias cidades da Serra da Mantiqueira ao redor do Parque Estadual de Campos do Jordão. Apresentamos a visita ao Ecoparque dos Pinhais em Santo Antônio do Pinhal no vídeo 1. No vídeo 2, mostramos várias cidades do entorno de Campos do Jordão, incluindo Gonçalves, Sapucaí-Mirim, Paraisópolis, Piranguinho e Itajubá. No vídeo 3, apresentamos a visita ao fascinante lavandário de Cunha. E neste vídeo 4, apresentaremos a volta ao Rio de Janeiro pela Estrada dos Tropeiros, entre Queluz, em São Paulo, e Mangaratiba, no Rio de Janeiro. No caminho, passamos por várias cidades de extrema importância histórica e ambiental, como Areias, São José do Barreiro, Arapeí e Bananal, em São Paulo, e Getulândia e Rio Claro, no Rio de Janeiro. Em Queluz, à beira de um rio, em cima tem um Cristo Redentor. É a Prefeitura Municipal de Queluz, esse prédio verde aí. A gente vai passar ali agora nessa ponte. Estamos indo em direção ao litoral. Saímos agora da Dutra, aqui na altura de Queluz. Saída 8, quem vai para o Rio de Janeiro. Bem charmoso o lugar. Esses postes bem antigos parecem. Então isso aqui, ó, rota de fuga. Imagino que possivelmente esse rio aí talvez enche. Então tem bastante centro odontológico por aqui. Que é a cidadezinha de Queluz, aqui da parte de cima. Mais do que uma simples viagem de carro, este percurso entre Queluz e Mangaratiba é uma verdadeira viagem pela história do Brasil. Iniciamos no Vale Histórico Paulista, região que viveu o auge do ciclo do café no século XIX e que preserva algumas das cidades mais importantes daquele período. Rodovia dos Tropeiros em direção a Areias, saindo de Queluz. Centro Histórico de Areias, São Paulo. E tem uma igreja muito bonitinha ali na frente. Centro Histórico de Areias. Logo nos primeiros quilômetros, as montanhas da Serra da Bocaina começam a dominar a paisagem, criando um cenário que parece nos transportar para outra época. Nossa primeira parada é na cidade de Areias. Com pouco mais de 3.000 habitantes, a cidade preserva um dos conjuntos históricos mais autênticos do Vale do Paraíba. Casarões, igrejas e ruas tranquilas ajudam a contar a história de uma época em que o café trouxe riqueza e prestígio para a região. Entre seus prédios mais importantes está a antiga Casa da Câmara, Cadeia e Fórum, construída em 1833. A estátua de Monteiro Lobato. Aqui um pouquinho da história dele. A Casa de Cultura. Vamos lá, pode. Bom, aqui embaixo, a casa em 1833 era a cadeia pública, tinha 3 celas. A cela dos bêbados, que ficava preso durante 3 dias, só pelo fato de fazer vadiagem mesmo. Que beleza, hein? Nível de criminalidade. Exatamente. Em frente temos a sala dos escravizados, dos escravos. Eram enviados para cá, escravos que tinham idade mais avançada, que o trabalho não rendia, ou simplesmente porque o fazendeiro não queria mais, era enviado para essa cela e ali eles não tinham prazo para sair. E em frente, na primeira cela, no início do casarão, tem a cela dos processados ou condenados. Aqui, Isso. à direita.
Exatamente. Que ali era presos que ficam até 35 anos. Mas é crimes pequenos, comuns, de bagatela, crimes que tinham menor valor. Que ficava aqui onde hoje é a Biblioteca Municipal Monteiro Lobato. E cada cela tinha 50 a 100 presos. Caramba! Eles ficavam lá embaixo, no subsolo, era 1,20 m abaixo desse piso. Hoje já é e onde era madeira. É uma porta de madeira. Nossa. E lá em cima tem? Em cima nós temos o fórum e a sala onde Monteiro Lobato trabalhou durante 5 anos como promotor de justiça. E lá os turistas batem um sino também. Bate um sino? Isso. Ah, tá. Então vamos lá bater o sino. Aqui é tudo numa tomada só. Fazendo esse passeio rápido que eu deixei o carro lá aberto, minha mãe dentro. Aqui, dá licença. Aqui é onde era a sala de justiça, né? Que você falou? O fórum. Onde Monteiro Lobato foi promotor. Aqui trabalha como promotor e aqui onde precisa da audiência. Aqui vale uma visita com mais calma. Outra hora eu venho aqui com mais calma para fazer essa visita. Vamos lá. Olha ele aqui, Monteiro Lobato. Aqui é a sala da promotoria onde o Monteiro Lobato trabalhou durante 5 anos. Aqui dentro? Essa aqui onde nós estamos. Ah, exatamente aqui. Ele trabalhou durante 5 anos aqui. E provavelmente ele usou essa maquininha, será? Sim, o tinteiro. O tinteiro. Todos os livros e documentos ele escrevia à mão. Caramba, muita história isso aqui. A gente pede para os turistas tocarem um sino por 3 motivos. O primeiro, porque antigamente o Monteiro Lobato não deixava os moradores entrar para tirar a audiência, então era uma maneira de começar a audiência. O segundo toque era o intervalo que eles tinham para se reunir, que era o resultado. O terceiro, o Monteiro Lobato saía aqui na sacada e dava a sentença. Hoje a gente mantém essa tradição por 3 motivos. O primeiro é para que vocês turistas se sintam bem-vindos e acolhidos pela Casa da Cultura, não só pelo atendimento, mas por 2 histórias compartilhadas. Segundo, que a cidade de Areias também recebemos vocês de braços abertos. E o terceiro é a minha maneira de dizer para vocês muito obrigado que estão nos visitando. Opa, aí vai ter que tocar o sino. Do lado direito aqui. Ah, tem um sino aqui? Vamos lá. Do lado direito. Do lado direito tem um sino e vamos tocar o sino. Opa! Quantas baladas? Vamos lá. Vou tocar 2 vezes que eu nasci no dia 2. Que beleza. Tem história. Tem bastante. Você é o? Rogério. Rogério, muito obrigado, viu? Eu agradeço. Deixa eu encerrar aqui com a tomada aqui da pracinha. Foi nesse edifício que Monteiro Lobato atuou como promotor público entre 1907 e 1911, muito antes de se tornar um dos escritores mais influentes da história do Brasil. Pelas janelas daquele fórum, Lobato observou uma região que vivia a decadência do ciclo do café. Muitos estudiosos acreditam que essas experiências ajudaram a inspirar obras como Cidade Mortas, que retrata o declínio das antigas cidades cafeeiras do Vale do Paraíba. Hoje, o prédio preserva parte dessa memória e permite ao visitante conhecer um pouco mais sobre a história local. Durante a visita, tivemos a oportunidade de conversar com Rogério, o monitor desse espaço cultural, que gentilmente compartilhou detalhes sobre a história do antigo fórum. Sob o lema latino De Pristine Surgam, levanto-me das glórias do passado, Areias resume em poucas palavras a própria história. Uma cidade que viveu o esplendor do café, atravessou tempos difíceis e hoje preserva com orgulho as marcas de seu passado. O casarão onde fica o Hotel Santana, visto nestas imagens, já hospedou integrantes da família imperial.
Inclusive, na viagem rumo à proclamação da independência, Dom Pedro I pernoitou ali. O sobrado vizinho ao hotel foi residência de dois nomes importantes da literatura brasileira, Euclides da Cunha e Monteiro Lobato. Na mesma praça onde fica o Hotel Santana, situa-se a primeira residência de Monteiro Lobato e também a Igreja Matriz de Santana. Há várias outras atrações turísticas e ambientais na região da cidade, como podem ver nesta placa. Outro ponto de destaque de Areias é o Mirante da Revolução, que oferece belas vistas das montanhas da região e relembra episódios da Revolução Constitucionalista de 1932. Da Revolução Constitucionalista. Aqui tem uma vista belíssima. Seguindo pela Estrada dos Tropeiros, chegamos a São José do Barreiro. A cidade reúne duas das maiores riquezas do Vale Histórico: as fazendas do ciclo do café e os acessos à Serra da Bocaina. Muitas propriedades preservam casarões, terreiros e construções originais do século XIX, permitindo compreender a dimensão da riqueza produzida pelo café naquela época. Foi também por esta região que passaram antigos caminhos utilizados para o transporte de ouro e, posteriormente, para o escoamento da produção cafeeira. Santo Antônio do Barreiro. Acho que é isso. A cidade de São José do Barreiro é um dos destinos mais fascinantes para quem gosta de história, natureza e cultura. Durante o século XIX, a cidade viveu os tempos áureos do café. A riqueza produzida pelas fazendas da região ajudou a transformar o Vale do Paraíba em um dos centros econômicos mais importantes do Brasil imperial. Ainda hoje, casarões, igrejas e antigas fazendas preservam a memória desse período e fazem da cidade uma verdadeira viagem ao passado. A combinação entre patrimônio histórico e natureza exuberante faz da cidade um dos destinos mais interessantes do interior paulista. As cidades que visitamos neste vídeo, entre Queluz e Mangaratiba, estão ligadas à Serra da Bocaina, uma das regiões mais impressionantes da Serra do Mar. Uma preta lá. Essa extensa cadeia de montanhas acompanha boa parte do litoral brasileiro, do Espírito Santo ao Rio Grande do Sul. Entre ela e a Serra da Mantiqueira encontra-se o Vale do Paraíba, corredor histórico e econômico por onde passa a Via Dutra. As cidades nesse percurso são repletas de cachoeiras. Entramos em um caminho que levaria a uma delas. Ali vimos propriedades rurais muito bonitas ao lado de um riacho. Vimos também bastante gado. Não chegamos até a cachoeira. Fomos somente até certo ponto, pois não estávamos muito afim de transitar em estradas rústicas sem pavimentação, para não sacrificarmos a limpeza e a mecânica do veículo, além do conforto da viagem.
Entre seus atrativos de maior destaque está o famoso Hotel Clube dos 200, um lugar cercado de histórias e personagens ilustres. O imponente casarão foi inaugurado em 1928. O projeto reuniu 200 sócios influentes da política, da economia e da sociedade brasileira da época. Entre eles estava o então presidente Washington Luiz, um dos grandes incentivadores da expansão das rodovias no país. Ao longo de sua história, o local recebeu figuras que marcaram o Brasil. Nomes como Getúlio Vargas, Carmen Miranda, Marechal Rondon, Tarsila do Amaral e diversas personalidades da política e das artes passaram pelo hotel, deixando registros em livros de hóspedes que ainda são preservados. O Clube dos 200 tornou-se um símbolo de uma época em que o Brasil iniciava sua modernização e expandia suas ligações rodoviárias entre Rio de Janeiro e São Paulo. Muitos encontros políticos importantes aconteceram em seus salões, transformando o local em testemunha silenciosa de momentos relevantes da história nacional. Hoje, cercado pela tranquilidade do campo e pela beleza da Serra do Bocaina, o antigo casarão continua atraindo visitantes que desejam conhecer um pouco mais sobre o passado do Brasil. Um lugar onde história, arquitetura e natureza se encontram. Nesta propriedade, estávamos fazendo imagens dos bois do lado de fora. Resolvemos entrar para conversar com o senhor que estava cuidando do gado. Ele nos contou brevemente sobre a vida no campo e sobre suas histórias de vida. Pra gente que é da cidade, isso aí é novidade. Beleza. Entre São José do Barreiro e Bananal, situa-se Arapeí, uma das menores cidades paulistas. Escondida entre as montanhas da Serra da Bocaina, Arapeí tem na natureza seu maior patrimônio. Cachoeiras, rios cristalinos, mata atlântica preservada e uma rica biodiversidade fazem do município um destino ideal para quem busca tranquilidade e contato com o meio ambiente. Araras, Tá cheia aquela árvore ali toda já. tá cheia. Cheia de arara ou maritaca, não sei. Essa árvore aí. Tô contando ali uma, duas. Ih, a gente perde as contas, tem mais de 20 ali. Tava apontando errado. Vamos contar aí quantas tem. A gente só percebe quando ela se move. É. Enquanto é 15. Dezesseis, 17, até uns 20. Carambotas ali. Ah, tá bem achando ali. Caramba. Muita. Isso aqui é a Arapeí. Ih, caramba lá! Revoada, tem umas 100 ou mais, 200. Olha lá. Não sei se vai dar pra sair na câmera. Olha lá, tá dando show ali na frente. Acho que não tá na hora de você comer, não. Não.
Aquilo não tá na hora de você comer, não. Não. Agora. Aquele que já tá andando atrás dele. Tem muito papagaio aqui. Arara, sei lá que bicho é esse. É papagaio. Arara não. Esse é pequeno. Mari. Olha quantos. São diferentes da vaca daquele filho. Cercada pela Mata Atlântica da Serra da Bocaina, a região abriga uma rica fauna com bugios, coatis, veados, jaguatiricas e até a discreta onça parda, que encontra refúgio nas áreas mais preservadas da serra. O que mais chama a atenção são as aves. Durante nossa passagem, um detalhe chamou a atenção: os grandes bandos de maritacas que ocupavam as copas das árvores. Seus chamados ecoavam pelos vales e reforçavam a sensação de que estamos em uma das áreas mais preservadas da região. Pouco depois chegamos a Bananal. Hoje, uma tranquila cidade do interior, Bananal esteve entre os municípios mais ricos do Brasil durante o auge do café. As grandes fortunas deixaram como herança fazendas históricas, casarões e construções que ainda impressionam pela arquitetura e pela importância econômica que tiveram para o país. As grandes casas sede dessas fazendas, construídas para demonstrar poder e prosperidade, eram centro de verdadeiros complexos rurais. Ao redor delas funcionavam terreiros de secagem, tulhas, engenhos, oficinas, senzalas e lavadores de café. Naquela época, Bananal figurava entre os municípios mais ricos e importantes do país. A riqueza gerada pelo café financiou a construção de casarões, igrejas, estradas e ferrovias, deixando marcas que ainda hoje impressionam os visitantes. Mas o esplendor não duraria para sempre. O esgotamento do solo, as mudanças econômicas e o fim da escravidão alteraram profundamente a realidade da região. Muitas fazendas perderam sua importância econômica, algumas foram abandonadas e outras precisaram se reinventar para sobreviver. O que vemos atualmente é o resultado dessa transformação. Os antigos símbolos de riqueza tornaram-se guardiões da memória. Casarões preservados, móveis de época, capelas, terreiros e máquinas antigas permitem compreender como funcionava uma das engrenagens econômicas mais importantes do Brasil daquela época. Cada fazenda tem sua própria história, seus personagens e suas particularidades, mas todas compartilham a mesma herança. Testemunharam o nascimento, o auge e a decadência do ciclo do café. Caminhar por estes corredores é percorrer um capítulo fundamental da formação econômica e social do país. Já está anoitecendo. Um boizinho pequenininho. Aqui é uma cidade chamada Rancho Grande, que é só essa rua aqui pelo jeito. Tem galinha também. Não, tem galinha, porque tem um monte deles. Assim que a gente vai pegar o hotel. Acabamos de passar a divisa, já estamos no Rio de Janeiro. Exatamente aqui já é Rio de Janeiro. E ali atrás é São Paulo, fronteira. A partir daqui o cenário começa a mudar.
As referências históricas do Vale do Paraíba dão lugar às montanhas cobertas pela Mata Atlântica. Entramos então no estado do Rio de Janeiro, passando por Getulândia e Rio Claro, localidades cercadas por serras, rios e áreas preservadas de floresta. Estamos aqui próximo a Mangaratiba, entre Rio Claro e Mangaratiba. A partir de Rio Claro, seguimos pela Estrada Imperial, atual RJ 149. Inaugurada em 1857, ela foi construída para facilitar o transporte do café até o porto de Mangaratiba e é considerada por muitos historiadores a primeira estrada de rodagem do Brasil. Exige atenção: curvas fechadas, passagens estreitas, mato alto invadindo a pista, terrenos molhados e muitos trechos bastante desafiadores, sem nenhum asfalto, com pedras e grandes buracos no caminho a serem transpostos. Esses trechos introduzem à viagem uma boa dose de tensão. Em determinados momentos, veio aquela sensação de certo arrependimento de ter escolhido esse roteiro. Se fosse refazer essa viagem, evitaria o trecho entre Rio Claro e Mangaratiba. Como a viagem ocorreu em final de semana após feriado, houve alguma compensação, pois conseguimos assim evitar o trânsito pesado da Via Dutra. Pelo menos, o lado positivo desse trecho, inclusive pelas condições precárias da estrada, foi a redução do movimento de carros. Mesmo assim, não recomendo, em razão dos riscos envolvidos. Até Rio Claro, a viagem transcorreu bem, mas o trecho da descida trouxe, como dito, alguns momentos que necessitaram atenção máxima. Uma possível alternativa para quem deseja realizar o mesmo roteiro sem passar pelo trecho pior seria voltar por Piraí, a partir de Getulândia, em vez de descer por Mangaratiba. Como não conheço esse trecho, não posso afirmar se seria de fato uma opção melhor. Tivemos sorte de termos alugado um carro alto para esse passeio. Chegamos a Mangaratiba já de noite, bem cansados. Como havíamos nos programado para dormir em casa, ainda tivemos de finalizar esse trecho à noite. Assim, não filmamos praticamente nada a partir dali, senão em um mirante à beira da praia de Ibicuí. Como visto, essa viagem combina história, natureza e algumas das paisagens mais interessantes da Rota dos Tropeiros, entre as serras da Mantiqueira e de Bocaina e o litoral. Espero que tenham curtido toda essa série. Peço que compartilhem, curtam, comentem e de algum modo contribuam para o engajamento desses vídeos e do canal. Muito obrigado pela sua audiência e até os próximos vídeos.